Contratei meu melhor amigo para salvar a amizade, mas tive que demiti-lo para salvar meu negócio. Imagina só, você contrata seu melhor amigo, aquele cara que é praticamente seu irmão, para tentar salvar a amizade de vocês. E aí, você precisa demitir esse mesmo amigo para salvar o negócio que você ralou a vida inteira para construir. Para vocês entenderem, eu e o Marcos, a gente se conhece desde os 5 anos de idade. Sabe aquela amizade de rua? De jogar bola até o sol se pôr, de um dormir na casa do outro, de saber todos os segredos? Era a gente. Nossas mães eram amigas, a gente cresceu junto. Ele era meu padrinho de casamento, e eu seria o dele. Era esse o nível. Depois da faculdade, eu segui um caminho, ele seguiu outro. Eu sempre tive esse sonho de ter minha própria agência de comunicação. Juntei grana por anos, trabalhei em umas 2 ou 3 agências grandes para pegar experiência, e finalmente, com muito suor, eu abri a minha. Era uma salinha minúscula, alugada, com 2 computadores de segunda mão e um sonho gigante. Eu fazia tudo: prospecção, atendimento, criação, financeiro. Enquanto isso, o Marcos estava patinando. Ele era um cara gente boa, super carismático, mas nunca se achou de verdade profissionalmente. Pulava de um emprego pro outro, reclamava dos chefes, e a cada ano que passava, eu via a autoestima dele diminuindo. Até que veio a pandemia, e a empresa onde ele estava faliu. Ele ficou meses desempregado. A gente se falava toda semana, e cada ligação era mais desanimada que a outra. Ele estava no fundo do poço. Eu, por outro lado, estava começando a decolar. Tinha acabado de contratar meu primeiro funcionário e estava com os 2 clientes fixos que pagavam as contas. E foi aí que a ideia mais estúpida e bem-intencionada da minha vida surgiu. Num sábado, a gente estava tomando uma cerveja, e ele desabafou. Falou que se sentia um inútil, que a grana estava acabando. E eu vi o desespero nos olhos do meu amigo de infância. Naquele momento, movido por uma lealdade cega e, admito, uma ponta de culpa por eu estar dando certo e ele não, eu disse as palavras mágicas. Cara, vem trabalhar comigo. A voz da razão gritava na minha cabeça, ele não tem experiência. Ele não tem disciplina. Isso vai dar muito errado. Mas eu ignorei. Pensei, vou ajudar meu irmão. E vou ter alguém de total confiança do meu lado. O que pode dar errado? Tudo. Tudo podia dar errado. O cargo que eu criei para ele era de gerente de contas. Basicamente, ele ia cuidar do relacionamento com os clientes que eu já tinha, para eu poder focar em expandir o negócio. Na primeira semana, foi tudo flores. Ele estava animado, agradecido. A gente almoçava junto todo dia, lembrava dos velhos tempos. Parecia perfeito. Mas, aos poucos, as rachaduras começaram a aparecer. Primeiro, os atrasos. Ele chegava 10 horas, 10 horas e 30. A desculpa era sempre na base da camaradagem. E aí, chefia? O trânsito tava um inferno, relaxa aí. E eu, sem graça de ser o chefe chato, deixava passar. Depois, vieram os prazos. Um cliente pediu um ajuste simples, coisa de meia hora. O Marcos dizia deixa comigo, mas esquecia. O cliente me ligava cobrando, e lá ia eu, às 10 da noite, refazendo o trabalho dele para não queimar o filme da agência. Eu tentava conversar. Chamava ele num canto, com todo o cuidado do mundo. Pô, Marcão, a gente precisa ter mais atenção com os prazos, o cliente X é importante. A resposta era sempre na defensiva, transformando o profissional em pessoal. Nossa, cara, você mudou, hein? Virou o chefe mesmo. Não pode nem mais brincar. Ele me acusava de ter esquecido da nossa amizade, de ter deixado o poder subir a cabeça. E eu, idiota, me sentia culpado. Eu recuava. A gota d'água da informalidade foi numa reunião com um cliente novo, um senhor mais velho, bem formal. O Marcos chegou atrasado, de bermuda e camiseta de banda, e no meio da apresentação do cliente, ele soltou um pô, tio, mas essa sua ideia aí tá meio paia, né? Eu quase infartei. O ar na sala congelou.
Consegui contornar a situação, mas depois da reunião, eu fui mais duro com ele. Marcos, você não pode falar assim com um cliente. Nunca mais. E a reação dele? Ele ficou emburrado o resto do dia. Não olhou na minha cara. Como se eu fosse o errado. Eu estava exausto. Eu não tinha um funcionário, eu tinha um adolescente de 30 anos que eu precisava gerenciar as emoções. Minha rotina era trabalhar o dia todo, e à noite, refazer o trabalho mal feito dele. A agência estava crescendo, mas eu estava definhando. A ansiedade era constante. Cada e-mail que chegava era um mini ataque cardíaco, pensando o que foi que ele fez agora. Sinceramente, me digam uma coisa, vocês já passaram por uma situação onde precisaram cobrar um amigo ou parente no trabalho? Como vocês lidaram com essa mistura de chefe e amigo? Porque eu, claramente, não estava sabendo fazer. Depois de quase um ano nesse inferno de passar a mão na cabeça, a oportunidade da minha vida apareceu. Uma empresa grande, uma multinacional, abriu concorrência para uma agência cuidar de toda a comunicação digital deles no Brasil. Era um contrato que não só garantiria a estabilidade da minha empresa por anos, mas que nos colocaria em outro patamar. Foram 2 meses de trabalho insano. Eu e meu outro funcionário, o Lucas, um designer super competente, viramos noites preparando a proposta. A gente passou por 3 fases eliminatórias. E, contra todas as probabilidades, chegamos à final. Éramos só nós e uma agência bem maior. A última etapa era simples: enviar a proposta final consolidada e um documento com as certidões negativas da empresa. Uma formalidade. Como eu estava numa reunião externa inadiável, pedi ao Marcos a única tarefa crítica de todo o processo. Eu desenhei para ele. Deixei tudo numa pasta na área de trabalho, com os arquivos nomeados, proposta_final.pdf e documentos.pdf. Mandei e-mail, mandei o WhatsApp. Marcos, é só anexar esses 2 arquivos e mandar para o e-mail do diretor de marketing. O prazo é hoje, às 17 horas. Por favor, cara. É a nossa vida que tá em jogo. Ele respondeu com um joinha. Pode deixar, chefe. Tá na mão. Eu saí da minha reunião às 16h30, com o coração na boca. Mandei mensagem, e aí, enviou. Visualizou e não respondeu. Liguei. Caixa postal. Senti um frio na espinha. Fui voando pro escritório. Cheguei lá às 17h15. A sala estava vazia. O computador dele, desligado. O pânico bateu. Liguei o computador dele, abri o histórico de e-mails enviados. Nada. Ele não tinha enviado. Às 17h30, meu celular toca. Era o diretor da multinacional. A voz dele era fria como gelo. Olha, a gente esperou até agora. Infelizmente, o prazo acabou. Para ser sincero, essa falta de compromisso na etapa final só confirmou uma impressão que a gente já tinha. Recebemos um e-mail do seu gerente de contas mais cedo, com um anexo errado, uma proposta antiga de outro cliente. Quando pedimos a correção, não tivemos mais resposta. Demonstra um nível de amadorismo que não podemos arriscar. Boa sorte no futuro. Ele não só não enviou o e-mail certo, ele tinha tentado enviar antes, pegou o arquivo errado, foi avisado do erro e, ao invés de corrigir, ele simplesmente foi embora. Desligou o computador e foi para casa. Eu fiquei parado no meio da sala, olhando pro nada. O sonho de meses de trabalho, de noite sem dormir, tinha acabado. Por puro, absoluto e completo descaso. O Lucas chegou e me viu ali, pálido. Ele entendeu na hora. Ele só botou a mão no meu ombro. Não precisou dizer nada. Liguei pro Marcos. Umas 10 vezes. Finalmente, ele atendeu, com a voz sonolenta, com barulho de TV no fundo. Marcos. O que aconteceu? Ele, e aí, cara? Pô, tava tirando um cochilo aqui. O que foi? O e-mail, Marcos. O e-mail da multinacional. Ele, é. Então.
Eu mandei o bagulho lá, mas acho que foi o arquivo errado. O cara lá me respondeu meio grosso, fiquei puto e deixei pra resolver amanhã. Eu não conseguia processar. Deixou pra resolver amanhã? Marcos, a gente perdeu a conta. A gente perdeu tudo. E aí veio a frase que quebrou tudo que restava dentro de mim. Ele não disse me desculpa. Ele não disse foi mal, eu errei. Ele suspirou, com um tom de cansaço, e disse: Pô, cara, mas pra que esse estresse todo? É só dinheiro. Achei que a nossa amizade valia mais que isso. Você não sabe separar as coisas, virou um chefe babaca mesmo. Naquele instante, foi como se uma névoa tivesse se dissipado. A culpa que eu sentia, a obrigação de protegê-lo, tudo sumiu. Eu não estava mais falando com meu amigo. Estava falando com um sabotador. Eu percebi que a amizade não estava sendo ameaçada pelo meu negócio. A amizade já estava morta, e eu estava usando meu negócio como um aparelho para manter vivo um corpo que já não tinha mais alma. Com uma calma que eu nem sabia que tinha, eu disse: Marcos, amanhã, às 9 da manhã, por favor, esteja no escritório. Precisamos conversar. E desliguei. Eu não dormi naquela noite. Mas, pela primeira vez em meses, eu não senti ansiedade. Senti uma tristeza profunda, um luto. Mas senti clareza. Eu sabia o que precisava fazer. A conversa foi tão horrível quanto eu imaginei. Ele chegou no dia seguinte com a mesma atitude arrogante, como se eu tivesse exagerado. Eu fui direto. Respirei fundo e disse: Marcos, eu te amo como um irmão, mas não posso mais trabalhar com você. O que aconteceu ontem foi a prova final de que isso não está funcionando. Sinto muito, mas você está demitido. Ele riu. Uma risada de deboche. Tá falando sério? Você vai me demitir por causa de um ameuzinho? Depois de tudo que eu fiz por essa agência? O que você fez, Marcos? Eu perguntei, genuinamente curioso. Eu te dei credibilidade. Coloquei minha cara aqui. Animei esse lugar, ele gritou. A discussão escalou. Ele me acusou de tê-lo usado. Disse que eu só o contratei para ter um capacho de luxo e que agora, que a empresa estava maior, eu estava o descartando. Você é um traidor. Eu era seu irmão, ele berrava. Eu só respondi: um irmão não tentaria destruir o sonho do outro por preguiça. Eu te dei uma oportunidade, você a desperdiçou. A decisão é essa. Ele saiu batendo a porta e, com ela, fechou a porta de 25 anos de amizade. O que veio depois foi brutal. O Marcos começou uma campanha de difamação. Para os nossos amigos em comum, ele contava a versão dele, a do coitadinho, da vítima. Ele me explorou, me fez trabalhar até tarde, e quando eu cometi um errinho, ele me chutou como um cachorro. O poder subiu à cabeça dele. E as pessoas acreditaram. Comecei a receber mensagens de amigos. Pô, cara, precisava ter humilhado Marcos assim? Ou nossa, não te reconheço mais. Que frieza! Fui desconvidado de churrascos. O grupo de WhatsApp da galera ficou em silêncio quando eu mandava mensagem. Eu me vi completamente isolado. A dor de perder meu melhor amigo foi multiplicada por 1000 pela dor de ver minha reputação, meu caráter, sendo destruído por mentiras. Aqui fica minha segunda pergunta para vocês. Já tiveram uma amizade que acabou de forma feia, e a pessoa tentou virar todo mundo contra vocês? Como vocês lidaram com o isolamento? Os meses seguintes foram sombrios. A agência perdeu o fôlego. Eu estava desmotivado. Mas eu tinha o Lucas, meu outro funcionário, que foi um pilar. Ele disse: chefe, a gente levanta isso aqui de novo. E a gente levantou. Contratei uma gerente de contas com experiência, uma mulher incrível chamada Carla. Nos primeiros dias dela, eu senti uma paz que não sentia há anos. Os relatórios eram entregues antes do prazo. Os clientes ligavam para elogiar o atendimento dela. A agência começou a funcionar como uma máquina bem lubrificada. Lentamente, nós nos recuperamos. Fechamos 2 clientes menores, mas muito bons.
Aos poucos, a agência começou a prosperar de verdade. Sem drama, sem ansiedade, sem precisar apagar incêndios. Hoje, um ano depois, a agência está bem. Estamos crescendo de forma sustentável. Eu tenho paz. A ansiedade crônica desapareceu. Eu durmo à noite. Eu consigo ser o dono do meu negócio sem ter que pedir desculpas por isso. Mas a vitória é agridoce. É uma paz com um buraco no meio. Eu sinto falta do Marcos. Não do funcionário, mas do amigo que ele era. Sinto falta das piadas, das memórias. A cisão no nosso grupo de amigos nunca cicatrizou. Eu perdi uma parte do meu passado. Às vezes, no silêncio do meu escritório agora funcional, eu me pego pensando nele e me pergunto se havia outro caminho. Mas no fundo, eu sei a resposta. Eu não tive que escolher entre meu amigo e meu negócio. A escolha foi entre salvar meu negócio ou afundar junto com uma amizade que já era tóxica. Eu salvei meu sustento ao custo da minha história. E essa é uma escolha que, honestamente, eu não desejo para ninguém. Se você curtiu esse relato e quer ver mais histórias reais sobre os perrengues da vida, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. A sua história também pode virar um vídeo aqui, é só mandar para a gente.